Imagina só se eu revelasse para você que uma simples conversa pelo celular pode acender dentro do peito dele uma vontade incontrolável de te ter de volta. Não é aquele pensamento bobo que passa rápido, não. É um desejo verdadeiro, daqueles que consomem a pessoa por dentro. E presta atenção, isso aqui não é sobre enganar ninguém, nem usar truques sujos. O lance é dominar a forma como eles raciocinam. Descobrir o que provoca aquela necessidade urgente de ter alguém especial ao lado. E usar essa sabedoria para construir uma conexão que realmente dure. A cabeça masculina funciona na base do desafio, da missão, de perseguir aquilo que vale a pena. Se você se torna fácil demais, óbvia demais, acaba se transformando em mais um elemento comum do dia a dia dele. Porém, quando você domina a arte de trocar mensagens de uma forma que acorda nele aquela sede profunda por atenção e admiração verdadeira, pode ter certeza, você não vai apenas passar pela cabeça dele de vez em quando. Ele vai sentir sua falta de um jeito desesperador. Hoje vou entregar para você aquela mensagem definitiva, aquela que vai fazer ele sentir um vazio sem você. E mais importante ainda, vou te mostrar como transformar completamente sua mentalidade para que você nunca mais precise correr atrás de homem nenhum. Essa é uma verdade básica que muita mulher tem dificuldade de aceitar, porque quando o assunto é coração, a gente sempre ouviu que o amor precisa ser demonstrado o tempo todo, estar presente em cada segundo, ser declarado sem parar. Só que a realidade crua é que nossa psicologia não opera assim, principalmente quando falamos de atração e saudade. Pensa comigo. Quando alguma coisa está sempre ali, disponível, ao seu alcance completo, ela perde a graça. Você para de valorizar, para de desejar. Mas no instante em que aquilo desaparece ou fica difícil de alcançar, o valor explode na sua mente. Você começa a pensar naquilo, sentir falta, querer de volta com força. É exatamente dessa forma que a cabeça de um homem trabalha no campo da atração e do apego emocional. Se você vive respondendo na hora que ele manda mensagem, sempre toma a iniciativa nas conversas, nunca recusa os planos dele, ou fica checando ele o tempo inteiro, você está eliminando justamente o ingrediente que faz um cara te desejar, o espaço. Os homens foram moldados para caçar, para perseguir. Desde os tempos antigos, o instinto deles está programado para sentir aquela adrenalina da conquista. Quando conseguem algo sem esforço nenhum, não aciona aquela parte profunda da psicologia que busca a vitória. Por isso que as mulheres que carregam aquele ar de mistério, aquelas que não estão sempre à disposição, são exatamente as que eles não conseguem tirar da cabeça. Criar esse espaço não é sobre ser falsa ou difícil de propósito. É sobre provar para ele que você é uma mulher de alto valor, com uma vida própria, cheia de coisas. Quando você dá esse respiro para ele, permite que ele sinta o peso da sua ausência. E dentro desse vazio, a mente dele começa a trabalhar contra ele mesmo. Ele passa a se questionar. Por que ela não mandou mensagem? Será que estou na cabeça dela? Será que ela conheceu outro alguém? Essa curiosidade constrói uma tensão emocional poderosa. E essa tensão se transforma em desejo real. Ele começa a reviver na memória os momentos que vocês tiveram. Começa a romantizar a conexão que existia. E quando menos espera, é ele quem fica grudado no celular, esperando uma mensagem sua. Esse é o poder transformador do distanciamento. Ele obriga o cara a dar valor ao que antes ele considerava garantido. Permite que ele experimente a perda. E isso faz com que ele queira recuperar o que sente que está escapando. Mas aqui é onde a maioria das mulheres erra feio. No momento em que ele demonstra sinais de saudade, elas correm de volta, exageram na atenção para compensar o tempo afastadas. Respondem tudo na velocidade da luz, explicam demais onde estavam, ou pior ainda, deixam claro que estavam só esperando ele dar as caras. Isso destrói todo o efeito. O segredo para fazer ele sentir sua falta de verdade é manter o espaço mesmo depois que ele começar a procurar você. Você não quer parecer alguém que fica sentada esperando migalhas de atenção.
Você quer ser vista como uma mulher cuja presença é um privilégio raro. O afastamento é um sinal de amor próprio. Comunica que você tem padrões elevados, que não vai investir demais em quem não corresponde. Faz ele perceber que, se não se mexer de verdade, pode perder você para sempre. E o mais curioso é que esse mesmo tipo de leitura emocional vale para qualquer relação, inclusive aquelas em que a dúvida começa a corroer por dentro. Sabe quando você sente que tem algo errado, mas não consegue provar? Aquela sensação de que o jogo pode estar sendo jogado por baixo dos panos? Pois é. Existe uma forma de entender o que realmente está acontecendo. O método CJ revela exatamente como fazer isso em 15 dias. Descobrir se há traição ou se tudo não passa de insegurança. Acesse agora o e-book Confiança em Jogo, clicando abaixo desse vídeo, e veja com seus próprios olhos como essa verdade pode libertar você. Um homem que realmente te valoriza vai reconhecer isso e fazer o esforço necessário. Se não fizer, nunca mereceu seu tempo desde o início. Então recua, para de se comunicar em excesso, para de estar sempre disponível. Deixa ele experimentar como é a vida sem você presente o tempo todo. É aí que ele vai entender que você não é só mais uma. Você é aquela que ele não pode se dar ao luxo de perder. Essa é a base da impressão emocional, um fenômeno psicológico poderoso que define o quão profundamente alguém se lembra e deseja outra pessoa. Volta lá nas suas próprias experiências. Com certeza existem pessoas do seu passado que, mesmo com o tempo e a distância, ainda aparecem nos seus pensamentos de vez em quando. Pode ser um amigo antigo, um amor que já foi, ou até alguém com quem você conviveu pouco tempo. Por que essas pessoas continuam habitando sua mente? Não é por causa das mensagens que trocaram, ou das conversas lógicas que tiveram. É porque deixaram uma marca emocional em você. Com os homens funciona do mesmo jeito. Eles podem não falar abertamente sobre o que sentem, mas são profundamente impactados pelas emoções. Quando um cara vive uma conexão emocional forte e positiva com você, essa experiência fica gravada no subconsciente dele. Depois, quando ele encontra algo que traz você à memória, uma música ou um lugar, um cheiro específico, todas aquelas emoções voltam com tudo e de repente ele sente sua falta. Por isso que fazer um homem sentir sua falta não envolve mandar textões longos ou ficar lembrando ele o quanto você se importa. É sobre garantir que sua presença na vida dele foi tão significativa, tão rica emocionalmente, que mesmo quando você não está por perto, ele não consegue te esquecer. Então, como você cria esse tipo de impacto? Primeiro, entenda que homens não se movem apenas por palavras. Eles se movem por experiências vividas. Se você vivia reclamando, cobrando ou estava disponível demais, a marca emocional que você deixou pode não ser tão forte ou positiva assim. Mas se sua presença na vida dele foi cheia de alegria, risadas, aventura e conexão verdadeira, ele vai associar você a esses sentimentos. E quando você sumir, ele não vai só sentir sua falta, vai sentir falta da versão dele mesmo quando estava com você. É aqui que entram os gatilhos emocionais. Em vez de mandar uma mensagem seca e genérica tipo "Oi, como você tá?", que não desperta emoção nenhuma, você deveria sutilmente fazer ele lembrar de uma experiência poderosa que compartilharam. Algo como: "Acabei de escutar aquela música que a gente ouvia na viagem e voltei lá na hora. Espero que esteja bem." Isso faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, reativa uma lembrança emocional na mente dele, fazendo ele reviver aquele momento com você. Segundo, adiciona um elemento de mistério. Você está reconhecendo um passado compartilhado, mas sem deixar explícito como se sente sobre isso. Isso deixa ele na dúvida. Será que ela está pensando em mim? Será que sente minha falta? Essa curiosidade é o que puxa ele na sua direção. O segredo da impressão emocional é ser seletiva na comunicação. Se você vive nas mensagens dele falando sobre coisas banais, não sobra espaço para ele realmente sentir sua ausência. Você quer que suas interações sejam significativas,
memoráveis e raras o suficiente para se destacarem. Em vez de tentar convencer ele a sentir sua falta com palavras, crie momentos que naturalmente despertem essa resposta. Quando você faz isso direito, não vai precisar ficar se perguntando se ele pensa em você. Ele vai estar pensando, pode ter certeza. Muitas mulheres acreditam que, para fazer um homem sentir falta delas, precisam derramar as emoções todas, confessar tudo o que sentem ou perguntar direto se ele ainda pensa nelas. Mas essa abordagem quase sempre tem o efeito contrário. Por quê? Porque quando você corre atrás, quando você busca validação, você está entregando todo o seu poder. Em vez de acender o desejo, você se torna previsível demais, disponível demais. A verdade nua e crua é que a maneira mais eficaz de fazer um homem sentir sua falta é plantar o pensamento na cabeça dele, deixar crescer com o tempo, fazendo ele chegar sozinho à conclusão de que quer você de volta na vida dele. E a mensagem que faz exatamente isso é: acabei de ouvir, ver uma música, lugar ou experiência, e imediatamente pensei em você. Espero que esteja indo bem. À primeira vista parece simples, mas existe um gatilho psicológico profundo por trás disso. Essa mensagem faz 3 coisas incrivelmente poderosas de uma vez só. Primeiro, ela sutilmente faz ele lembrar de uma memória compartilhada, trazendo de volta as emoções ligadas àquilo. Seja uma música que vocês curtiam juntos, um café onde tiveram conversas profundas ou uma viagem que fizeram. Essa referência funciona como uma porta de entrada para os sentimentos que ele tinha por você. Segundo, comunica que ele deixou uma marca em você, mas sem parecer desesperada. Você não está dizendo, sinto sua falta ou queria que a gente conversasse. Você está apenas declarando um fato. Algo te lembrou dele. Isso planta a semente da curiosidade na mente dele. Ele começa a se perguntar se você ainda pensa nele, se ainda tem sentimentos, se estaria aberta a reconectar. E o terceiro elemento, o mais importante de todos, ela deixa tudo em aberto. Os homens são atraídos pelo mistério. Quando eles sentem que já te decifraram completamente, perdem o interesse. Mas quando você deixa um rastro de emoção sem revelar tudo, a mente deles preenche os espaços vazios. Ele vai começar a se questionar. Será que ela sente minha falta? Será que está feliz sem mim? E essa incerteza é o que vai fazer ele buscar respostas. Em vez de você correr atrás dele, os próprios pensamentos dele vão empurrá-lo na sua direção. Agora, o erro mais grave que você pode cometer depois de mandar essa mensagem é dar explicações demais. Se ele responder, mantenha suas respostas curtas e interessantes, mas não inunda ele de mensagens. Deixa ele ser quem vai atrás. Se ele não responder de imediato, resiste à tentação de mandar outra mensagem ou buscar validação. O verdadeiro poder dessa mensagem está na paciência. Você não está tentando forçar uma reação. Você está deixando a lembrança e as emoções trabalharem por você. Quando usada do jeito certo, essa mensagem mexe com o subconsciente dele, ativando nostalgia e desejo. Ele vai se pegar pensando em você, em momentos aleatórios, se perguntando por que, de repente, se sente atraído por você de novo. E é nesse momento que você vai saber que criou uma atração emocional tão forte que ele simplesmente não consegue ignorar. Se você quer que um homem sinta sua falta de forma intensa, precisa entender uma verdade fundamental sobre a psicologia masculina. Homens são programados para perseguir aquilo que não compreendem completamente. No momento em que um cara sente que te decifrou totalmente, quando não existe mais nenhum mistério, o interesse dele naturalmente começa a diminuir. Isso não significa que ele não liga para você, mas sim que a excitação e a atração emocional enfraquecem quando as coisas ficam previsíveis demais. Por isso que manter um ar de mistério e intriga é uma das formas mais poderosas de fazer ele pensar em você sem parar. Por que as pessoas ficam obcecadas em resolver quebra-cabeças ou mistérios? Porque a mente busca respostas desesperadamente. Quando algo não está completamente explicado,
o cérebro automaticamente preenche as lacunas. O mesmo princípio psicológico se aplica à atração. Se você é um livro aberto, sempre compartilhando seus pensamentos, sentimentos e rotina diária, não sobra nada para eles perguntar. Ele não precisa pensar no que você está fazendo ou com quem está, porque você já entregou todas as respostas. Mas quando você deixa espaços vazios, quando não revela tudo, a curiosidade dele dispara. Ele começa a pensar: o que ela anda fazendo? Por que não está mandando mensagem como antes? Será que está seguindo em frente? E essa curiosidade se transforma em desejo. Um dos maiores erros que as mulheres cometem é acreditar que precisam constantemente reassegurar um homem do interesse delas. Na realidade, são os momentos de incerteza que criam o impacto emocional mais forte. Você já reparou como quanto menos disponível alguém é, mais você pensa nessa pessoa? A mesma regra se aplica aqui. Quando você cria um pouco de distância, quando não revela cada detalhe da sua vida, você se torna mais intrigante. Em vez de correr atrás da atenção dele, você vira a mulher que ele não consegue parar de pensar. Então, como você cultiva o mistério de um jeito que parece natural? Primeiro, não compartilhe demais. Se ele perguntar o que você anda fazendo, não dê uma resposta longa e detalhada. Em vez disso, diga algo como: tenho estado ocupada com algumas coisas legais. Isso mantém a conversa leve, mas também desperta curiosidade. Ele começa a se perguntar que coisas legais são essas. Talvez você esteja vivendo aventuras novas, conhecendo gente nova, ou simplesmente curtindo a vida sem ele. O fato de não saber é o que deixa ele intrigado. Segundo, limite sua disponibilidade. Se você responde cada mensagem instantaneamente, sempre diz sim para os planos, ou fica checando ele constantemente, você remove o senso de desafio. Mas se ocasionalmente você demora para responder, pula um dia sem mandar mensagem, ou recusa um convite porque genuinamente está ocupada, isso envia uma mensagem poderosa. Sua vida não gira em torno dele. E, ironicamente, isso faz ele valorizar seu tempo ainda mais. Ele percebe que estar com você é um privilégio, não garantia. Por último, encerre conversas no ponto alto. Seja você quem finaliza primeiro. Adoraria continuar, mas preciso ir. A gente se fala em breve. Isso deixa ele querendo mais, sem fechamento emocional completo. Mistério e intriga são sobre manter independência e excitação. Quando ele sente que ainda está descobrindo você, começa a sentir sua falta ao máximo. Se quer que ele sinta sua falta intensamente, incorpore a mentalidade de mulher de alto valor. Ela não corre atrás, não implora atenção, conhece o próprio valor. É confiante, autossuficiente e irradia energia magnética. Um homem não sente falta de quem se agarra, sente falta de quem não pode controlar.